Olá! Sabe, já parou para pensar se o nosso planeta Terra tem uma espécie de conta bancária e se a gente, como humanidade, está operando no vermelho? Pois é mais ou menos isso que o conceito de sustentabilidade tenta responder. Nesta nossa conversa, a gente vai fundo para entender o que essa palavra realmente significa, conhecer as mentes geniais por trás dessa ideia e, o mais importante, descobrir como a gente mede essa nossa dívida com o planeta. Vamos nessa! Para a gente entender tudo isso, o nosso caminho vai ser esse aqui, ó. Primeiro, vamos ter que redefinir o que a gente pensa que é meio ambiente. Depois, vamos encarar de frente o modelo econômico que, vamos ser sinceros, nos colocou numa bela enrascada. Aí sim, a gente apresenta a ideia que pode ser a grande virada de chave. Conhece quem a criou e, no final, aprende a calcular a nossa própria marca, a nossa pegada no mundo. Então vamos lá. Primeiro passo de todos. Para falar de sustentabilidade, a gente precisa concordar sobre o que é o tal do meio ambiente. E olha, se prepara, porque a resposta é muito, mas muito maior do que só pensar em árvores e rios. A própria lei brasileira já nos dá uma pista fantástica. Meio ambiente não é só a natureza, é o conjunto de tudo que permite, que abriga e que comanda a vida. É como se fosse uma teia gigantesca e super complexa que conecta absolutamente tudo, sabe? Desde uma molécula de água até uma cidade inteira. E para a gente entender melhor essa teia, dá para dividir em 4 partes. Tem o ambiente natural, claro, o que vem primeiro à cabeça, mas tem também o artificial, as cidades, os prédios, as estradas que a gente constrói. Tem o cultural, que é toda a nossa herança, a nossa história, e tem até o ambiente do trabalho, o lugar onde a gente passa boa parte da vida. Pois é, tudo isso junto é o meio ambiente. Ok, agora que a gente já entendeu o palco, vamos para a peça. Qual é o problema central, o grande desafio que nos obrigou a repensar essa nossa ideia de progresso? Pensa só, por séculos, a nossa economia funcionou basicamente assim, uma linha reta. A gente extrai recursos da natureza, produz alguma coisa, consome e joga fora. O que esse slide mostra de forma tão clara é a falha desse modelo. Ele se baseia na ideia de que os recursos são infinitos e que existe um fora para jogar o lixo. Só que não existe nenhum nem outro. Mas e se a gente pudesse transformar essa linha reta num círculo? Essa é a grande promessa da economia circular. A sacada genial aqui é mudar a pergunta. Em vez de perguntar o que a gente faz com o lixo, a gente passa a perguntar como podemos criar as coisas para que o lixo nem exista. É uma mudança de mentalidade total, para manter os materiais sempre em uso, de novo e de novo. E foi justamente para encarar esse desafio gigantesco que surgiu uma ideia que sinceramente mudou o jogo: o desenvolvimento sustentável. E essa ideia não nasceu do nada, não. Ela foi sendo construída ao longo de décadas de muita conversa global. Começou lá atrás, com o primeiro grande alerta em Estocolmo, em 72. Passou pela histórica Rio 92, que aconteceu aqui no Brasil, até chegar no plano de ação que a gente tem hoje, a Agenda 2030, com os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa é a definição que virou um mantra no mundo todo. Ela parece simples, mas é de uma força incrível. O coração da ideia está todo aí. A gente precisa viver bem hoje, claro, mas sem roubar a chance de quem vem depois da gente poder viver bem também. É sobre equilíbrio e responsabilidade. E para essa ideia ficar de pé, ela precisa se apoiar em 3 pilares, como um tripé. Se uma dessas pernas quebrar, tudo desmorona. Não dá para ter sustentabilidade ambiental se as pessoas vivem na miséria. E também não existe prosperidade econômica que dure para sempre num planeta destruído. O ambiental, o econômico e o social precisam caminhar juntos, de mãos dadas. Mas olha, grandes ideias não aparecem do nada. Elas têm criadores, têm autores. Então vamos conhecer agora algumas das mentes que construíram as bases do pensamento sustentável que a gente conhece hoje. Vamos começar com Gro Harlem Brundtland. Ela era a primeira-ministra da Noruega e liderou a comissão que basicamente tirou a palavra sustentabilidade dos livros acadêmicos e colocou na mesa de discussões dos líderes mundiais. Foi a equipe dela que criou aquela definição icônica que a gente acabou de ver, sabe? Colocando a responsabilidade com o futuro no mapa. Depois, temos o economista Herman Daly, um cara que virou a lógica de todo mundo de cabeça para baixo. Ele disse uma coisa que hoje parece óbvia, mas na época foi revolucionária. A economia é uma parte do meio ambiente, e não o contrário. A ideia central dele está aqui. Esse sonho de crescimento econômico infinito simplesmente não bate com a realidade de um planeta com recursos limitados. E por fim, o pensador latino-americano Henrique Leff, que nos dá um verdadeiro choque de realidade. Para ele, a crise ambiental não é uma crise de falta de tecnologia, é uma crise do nosso jeito de pensar. Ele propõe o que chama de racionalidade ambiental,
Uma nova forma de enxergar o mundo que junta o conhecimento da ciência com a sabedoria dos povos tradicionais das comunidades locais. Ok, a gente já viu o que é o meio ambiente. Qual o problema, qual a solução e quem pensou sobre isso. Mas como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? Como a gente sabe se está indo bem ou mal nesse jogo? A resposta é simples. A gente precisa medir. E essa pergunta é fundamental. Afinal, como dizem por aí, o que não se mede, não se gerencia. E felizmente os cientistas criaram uma ferramenta, uma espécie de balança planetária para fazer exatamente isso. Essa ferramenta se chama pegada ecológica. Tenta imaginar ela como se fosse o extrato bancário da natureza, só que em vez de dinheiro, a conta é em hectares. Ela mede a área do planeta que a gente precisa para produzir tudo o que a gente consome e também para absorver todo o resíduo que a gente gera. De um jeito bem simples, o cálculo funciona assim. Primeiro, a gente soma tudo que uma população consome. Depois, transforma tudo isso numa unidade só, a área produtiva da Terra, em hectares. E aí vem o momento da verdade. A gente compara o tamanho da nossa demanda com a capacidade que o planeta tem de se regenerar. É como se fosse um balanço financeiro mesmo. De um lado tem a nossa pegada ecológica, que são os nossos gastos, tudo que a gente exige da natureza. Do outro lado tem a biocapacidade, que é o nosso salário, aquilo que a natureza consegue nos dar todo ano sem se esgotar. O objetivo, claro, é viver dentro desse orçamento. E é aí que mora o perigo. Como humanidade, a gente não está vivendo dentro do orçamento. Quando os nossos gastos são maiores que o nosso salário, a gente entra no cheque especial. É o que os cientistas chamam de déficit ecológico. Na prática, significa que a gente está gastando o capital natural do planeta, usando os recursos das futuras gerações para bancar o nosso estilo de vida hoje. E é aqui que tudo se conecta, que o círculo se fecha. O desenvolvimento sustentável deixa de ser uma ideia abstrata e vira a estratégia, o plano de ação para uma missão muito clara: reduzir a nossa pegada ecológica. É o nosso mapa para aprender a viver com a renda que o planeta nos oferece e não queimando a poupança. E a gente termina com a realidade nua e crua. Globalmente, nós já estamos nesse déficit ecológico. Estamos consumindo recursos equivalentes a quase 1,7 planetas Terra por ano. O problema é que a gente só tem um. Então, a pergunta que vai definir o nosso futuro, talvez até a nossa sobrevivência, é essa: como é que a gente vai, todos juntos, redesenhar o nosso jeito de viver para caber dentro da nossa única casa?